Fala, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello, e o que acontece se fizessem uma versão sombria do Scooby-Doo inspirada em Riverdale e Supernatural? É isso que descobrimos em Mystery Incorporated. Então vamos falar um pouco sobre essa série, do que se trata, quem fez, tem muito detalhe interessante a respeito dela. E vamos mostrar que ela acertou onde outros live action erraram. E bom, contextualizando aqui, o Scooby-Doo é uma das franquias animadas mais bem-sucedidas de todos os tempos. Foi originalmente criada pelo Joe Ruby e o Ken Spears e produzido pela lendária Hanna-Barbera Productions. Na série de 1969 a gente conhece o Scooby-Doo e sua turma, titulada Scooby-Doo Cadê Você? Daphne, Velma, Fred, Salsicha e Scooby viajam por aí, sua icônica máquina de mistério, onde cada episódio eles se deparavam com um novo local sendo aterrorizado por um monstro, entre aspas, que no fim das contas nunca houve uma ameaça sobrenatural, e sim algum covarde querendo fazer alguma maldade. E ele teria conseguido se não fosse essas crianças enxeridas e esse cachorro idiota. Tô brincando, eu adoro Scooby-Doo. E bom, a animação foi um enorme sucesso, e ao longo dos anos várias outras adaptações e versões foram sendo feitas. E até mesmo as versões em live action, que vamos falar daqui a pouco. Mas o fato é, a franquia construiu e mantém uma base de fãs enorme, inclusive eu, e sempre tem novas direções para poder explorar. E é isso que Mystery Incorporated faz. Porque é o seguinte, os envolvidos na produção já falaram que essa série não deve criar apenas uma temporada inteira, mas um universo completo que tenha qualidade semelhante a qualquer outra série que a gente possa ver na TV ou streaming. E com 53 minutos de duração, o episódio piloto está disponível no canal do YouTube. Você vai dizer, ué, mas não está em nenhum serviço de streaming ou coisa assim? Não, porque essa série ela foi feita por fãs, onde o projeto foi lançado com uma campanha de arrecadação que arrecadou mais de 30 mil dólares. A expectativa inicial era 15 mil. E aí esses fãs se juntaram e produziram esse episódio piloto maravilhoso. Porque aqui um grupo de fãs do Scooby-Doo se juntaram depois de ver todo esse vandalismo que estão fazendo com o Scooby-Doo em todas as mídias, alô, série da Velma. E aí eles se juntaram para fazer algo que preste. E aí outros fãs doaram porque também estão cansados de ver só merda sendo feita com o Scooby-Doo. Então, ambos os lados estavam cansados, todo mundo se juntou e aí o resultado dessa série maravilhosa. E aí esse episódio piloto e segue o Fred Jones enquanto ele tenta aprender mais sobre a criatura que assassinou seus pais. E a sua busca o leva direto à cética residente da cidade, Velma Dinkley. E os dois devem formar um vínculo rápido para lutar contra o mal que eles acidentalmente desencadearam. Então, repleto de referências e personagens coadjuvantes do passado da franquia, Mystery Incorporated, como eu disse, é inspirado em séries como Supernatural e Riverdale, bem como nos desenhos animados e filmes originais do Scooby-Doo. E a mistura, tudo isso ficou bem interessante, porque eles pegaram o melhor de cada mundo, jogaram no liquidificador, bateram e saiu um resultado maravilhoso. E aí a produção desse episódio piloto ia acontecer em 2020. Porém, devido à pandemia, foi adiado e eles só conseguiram fazer em 2021. E aqui, a turma do Scooby-Doo ainda não são todos amigos e tal. Muito pelo contrário, eles nem se conhecem ainda. É uma história de origem mesmo. E todos situados na cidade de Coosville, que fica em Ohio, cada membro da Mistério S.A. está lidando com problemas pessoais em casa e na escola. E aí o nosso querido Fred foi recentemente atingido por essa terrível tragédia familiar, só que ele guarda muitos detalhes para si mesmo, porque ele seria chamado de louco se falasse o que viu. E aí ele sozinho, com suas emoções e uma vontade de descobrir a verdade, ele acaba conhecendo a Velma, que também lidou com uma tragédia familiar semelhante e inexplicável. Então já tem esse elo que une os dois personagens. E aí eles começam essa amizade enquanto buscam respostas sobre o que se trata essa ameaça sobrenatural que mudou as suas vidas para sempre. Enquanto isso, a gente tem também a Daphne, que está lutando com sua imagem pessoal por fazer parte de uma prestigiosa família da cidade. E a sua mãe espera que ela defenda o nome e o status da família a todo custo. Então, é a típica preocupação com a questão da imagem. E aí, na escola, a Daphne é vista como uma das garotas legais. Só que esse rótulo apenas obriga ela a esconder o verdadeiro eu. Ela tem que ser a patricinha famosinha na escola, mas ela não quer ser isso. Então é uma trama interessante para Daphne também. E por fim a gente tem ele, o Norville Rogers, que é o Salsicha, e também luta para se encaixar no mundo. O seu único amigo é o seu fiel dog alemão, Scooby-Doo. E aí o Salsicha é tido como um pária, que está sendo intimidado pelos atletas
para comprar e traficar drogas. Ou seja, a trama do Salsicha é bem mais pesada. E ele está na mira do xerife da cidade, que por um acaso é o seu pai. Então o personagem Salsicha tem muitas tramas e nuances a se interpretar. E só com essa rápida descrição que eu fiz aqui, dá para vocês notarem que essa série pega o melhor de vários mundos para usar como referência. Tem drama pessoal, suspense. Os personagens, cada um, lidam com tramas diferentes e são coisas riquíssimas a se explorar. E só esse episódio prova que o Scooby-Doo funciona naquele tom que a gente conhece na animação, mas também funciona nessa vibe mais sombria. E um detalhe a respeito dessa série é que os episódios não são lançados semanalmente ou coisas assim, porque ele não é feito por uma rede de TV ou serviço de streaming. É por arrecadação. Então eles só conseguem fazer o próximo episódio se eles arrecadarem determinado valor. Então, é semelhante a um jogo. Um jogo que você não tem que jogar para desbloquear a próxima fase. Aqui é mais ou menos assim. Vocês vão ter que ir lá no canal deles, que está aparecendo aí na tela, assistir o episódio para que assim eles possam fazer o próximo. Esse é o lado ruim para a gente que assiste, mas compreensível, né? Eles só conseguem fazer quando arrecadam um determinado valor. E também não esqueça de se inscrever aqui no canal do Projeção Nerd para você ficar atento de todo o conteúdo que tiver a respeito dessa série. Porque aqui é fã ajudando fã, entendeu? Porque eu me apaixonei por essa série no primeiro episódio e vou querer continuar acompanhando. E bom, agora cuidado porque vamos começar a falar algumas coisas com spoilers a respeito do primeiro episódio. Se você ainda não assistiu e não quer tomar nenhuma revelação, guarda esse vídeo, vai lá, assiste e depois volta aqui para ver o resto do vídeo, tá legal? E agora vamos lá. O que chama atenção logo de primeira nessa série é de fato os personagens, porque eles são muito bem escritos e bem interpretados. E assim, quando um fã faz esse tipo de produção, muitos reclamam sobre o conteúdo feito, porque eles sempre dizem que as personalidades dos personagens são completamente diferentes do material de origem. E aqui, embora houvesse alguma criatividade em expandir os personagens além do escopo do que foi explorado na franquia, todo o desenvolvimento deles é lógico dentro da história. Nenhuma das mudanças está fora do lugar, é tudo orgânico. Eles tomaram muito esse cuidado para expandir a trama, mas ao mesmo tempo se manter dentro do que a gente já conhece. Porque os personagens têm dramas pessoais bem pesados, mas em partes a essência deles é o que conhecemos. E assim, agora falando sobre o Scooby-Doo, nessa série não há muito o que falar sobre ele, porque aqui ele é só um cachorro normal. Claro que muito fofo, dá vontade de ter um, enfim. Mas aqui ele não vai falar, andar de duas patas, fazer aquelas coisas todas, porque primeiro, eles não teriam orçamento para fazer isso, e segundo, é uma série realista. Então ia fugir do tom, os personagens estão lá no negócio mó sério, e o cachorro ficar de duas patas andando, falando para lá e para cá, né? Então isso pode ser uma base divisiva para algumas pessoas que vai estar reclamando, ah, o Scooby é só um cachorro normal, então eu não vou querer assistir. Mas assista o episódio que você vai entender a proposta e isso não vai incomodar tanto. Porque eu confesso que antes de assistir, eu também tive esse julgamento. Pensar, pô, eu vou assistir uma série do Scooby-Doo onde o Scooby-Doo não faz coisas de Scooby-Doo. Mas quando eu assisti, eu entendi a proposta. Então eu peço que vocês assistam antes. E o fato dele ser um cachorro normal não tira a importância dele pro Salsicha e pra trama como um todo. Isso eu garanto. Porque assim, eu também sou fã do Scooby-Doo clássico, mas aqui dá pra entender. Fazendo uma rápida comparação aqui, naqueles live action que foram feitos em 2002 e 2004, que é bem nostálgico, eu amo demais, só que eu reconheço que eles cometeram alguns erros ali. E não tem nada a ver com o elenco, tá? Aquele elenco é fantástico, adoro eles, queria até ver um terceiro filme com eles, porque são demais. O problema daqueles filmes tem mais a ver com o tom da história e algumas decisões que eles tomaram, como por exemplo, no primeiro filme, aquele tom mais cartunesco funcionou muito bem. Já na sequência de 2004, isso já ficou mais desgastado. E aquele tom infantil em certos momentos fica tipo vergonha alheia. E assim, eu acho que eles poderiam ter tentado equilibrar melhor entre fazer uma adaptação do desenho, mas se conter em certos tons e tramas. Deixar a coisa mais sóbria que teria funcionado muito melhor. Mais ou menos igual eles fizeram aqui nessa série Mystery Incorporated. Outra coisa que eu acho que pode ter prejudicado também é que o CGI era uma merda, convenhamos, né? Tudo bem, eu sei que é um filme feito no início dos anos 2000, mas dava para ter feito melhor, porque a gente tem filmes feitos naquela época que o CGI é melhor até do que filmes feitos agora de 2022. E assim, o CGI do Scooby-Doo ainda saiu legalzinho, embora não era perfeito. Agora o resto dos personagens CG, meu Deus, era uma droga, parecia que foi feito no Paint. E o mais interessante é que aqueles filmes custaram 84 e 80 milhões respectivamente. Então eu acho assim que dava para ter feito um trabalho de CGI melhor, não sei o que aconteceu ali. Porque é o seguinte,
Essa série que estamos falando, a Mystery Incorporated, um orçamento de cerca de 30 mil dólares, apresenta cenas de efeitos especiais muito superiores do que dos filmes com 80 milhões de dólares de orçamento. Além disso, a qualidade de produção aqui é muito boa. A fotografia com aquele tom mais escuro, a caracterização, os cenários. Quem não sabe, assiste e pensa que aquilo foi realmente feito com estúdio. É tudo muito bem trabalhado e com pouco dinheiro. Então isso faz até a gente questionar o que acontece com certos filmes que tem um orçamento de 100, cento e poucos milhões de dólares e o filme é um lixo em vários aspectos. E um pessoal com 30 mil dólares conseguiu um milagre, digamos assim. É algo que não entra na minha cabeça. Mas isso é uma discussão para outro momento. E assim, nessa série, eles se arriscaram por ir para esse caminho de um campo mais dark, que poderia ter ficado ruim, mas foi um risco que deu super certo, porque prova que esses personagens funcionam dentro dessa narrativa mais real. Só que deixa eu fazer um adendo aqui. Eu não estou dizendo que todo live action do Scooby-Doo tem que ser nesse tom sombrio. Não. Claro que eu não quero mais live action copiando fielmente a animação, porque tem coisa que só funciona no desenho. Mas eu quero que eles usem essa ideia do realismo como base para criar algo que equilibre os dois pontos. Porque do mesmo jeito que eu gosto de ver o Scooby sendo um cachorro de verdade, eu também amo e quero ver aquele Scooby-Doo clássico. Então você pode ir para várias linhas com esse personagem. E assim, eu acho que já passou da hora deles fazerem um novo live action do Scooby-Doo para cinema e tal. Porque tem sim como fazer algo legal, que honre a animação, mas também cria algo próprio. E sim, pode ter o Scooby-Doo clássico que anda, fala, enfim, porque é isso que a gente quer ver também. E é o seguinte, o segundo episódio de Mystery Incorporated ainda não foi lançado. Já faz quase um ano desde o lançamento do primeiro episódio, mas é aquilo que eu já expliquei para vocês. Mas não se preocupem porque o episódio 2 vai sim sair, porque no Instagram oficial da série, eles confirmaram isso em um vídeo e tal no final do ano passado. E eles disseram também que tem surpresas em andamento, então resta a gente aguardar. Enquanto isso, você pode me contando aí nos comentários o que vocês acharam de Mystery Incorporated. E eu vou ficar de olho em qualquer atualização que tiver, eu trago para vocês em formato de vídeo ou de shorts. Então fica ligadinho aqui no canal. E eu vou ficando por aqui, mas enquanto isso, tá aparecendo uns vídeos antigos aqui do Projeção Nerd para você dar uma olhada e ficar atento do conteúdo, tá legal? Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!